Boa tarde. Boa tarde. Está agendado para hoje? Sim, Tem certeza? eu acho que sim. Eu acho que não. Você perdeu a consulta do dia 7. Terça-feira passada. O que houve? Ai, desculpa. Bom, de qualquer maneira eu vou dar um jeitinho, tá bom? Só esperar um pouco, Tá bom. tá bom? Muito obrigada. Tá bom, fica à vontade. Tem hora que me cansa de vir aqui. Aí eu deixo de vir. Ficar tomando muito remédio. Agora ele passou só um comprimido só. Hoje o hospital tem 3.463 pacientes em acompanhamento, retirando remédio na nossa farmácia. É um serviço que já atende esses pacientes desde 1983, sendo que o primeiro caso atendido aqui, que depois nós conseguimos diagnosticar, foi de 1978. Então, mesmo antes, né, do diagnóstico e da descoberta do HIV, alguns doentes já morreram aqui com essa doença. A partir de 1983, nós já passaram por aqui quase 12 mil pacientes. A grande maioria, infelizmente, faleceu, porque naquela época não havia tratamento. O tratamento eficaz começou a acontecer depois de 1996. E hoje nós temos esse quase 3.500 pacientes e, no momento, 3 doentes internados. O coquetel foi um termo até que pegou, que a imprensa inventou em 96. Porque antigamente existiam poucos remédios para o HIV, o AZT, o DDI e tal, e aí em 96 surgiu um grupo maior de remédios que a imprensa, não sei se foi a Veja, surgiu o coquetel. E as pessoas ficaram com isso na cabeça e virou coquetel, tá tomando coquetel e tal. E com o passar dos anos, realmente esse coquetel ele funciona. As pessoas usando com ciência, realmente as pessoas ficam bem. A carga viral some, o sangue, chamada cura farmacológica, não há vírus no sangue, graças aos comprimidos, e a imunidade aumenta. As células de CD4 vão subindo, a pessoa fica bem. E novos remédios foram surgindo e tal, e a Fiocruz bolou isso, juntar 3 substâncias que gerariam 4 comprimidos em um só. Quer dizer, o coquetel virou uma pílula que o paciente toma à noite, mas não é uma panaceia para todos, é uma coisa muito customizada, desculpe o anglicismo aqui, é uma coisa muito individualizada para cada pessoa. Muitos vão usar, talvez a maior parte desses pacientes vão usar, nós temos vários que já estão usando essa pílula, um comprimido à noite com 3 substâncias que seriam 4 comprimidos, e vão bem. E isso é um estímulo à adesão ao tratamento. Antigamente a pessoa toma 25 comprimidos por dia, agora toma 1. E à noite ele pode viajar, pode botar o comprimido no bolso, pode fazer o que quiser. E a pessoa tinha que andar com aqueles negocinhos de... Inclusive tinha remédio que tinha que botar na geladeira. Hoje não é mais, isso é um grande avanço também. Tem uma substância chamada ritonavir, que até no passado os pacientes tinham dificuldade, porque tinham que andar com uma geleirinha, porque isso causa transtorno, né? Vai passar um fim de semana na casa do amigo, vai viajar, pô, porque está trazendo esse... Todo mundo queria saber o que era, agora não precisa mais. Isso foi um bom avanço também. Entendi. Mas o tratamento tem evoluído, com razão, novas classes surgem, mas não, infelizmente a doença não está extinta. Depende do esquema. Tem até o dose única, uma única pílula com 3 substâncias dentro dela. Então, depende do esquema. Os esquemas hoje têm muito menos comprimido, mas já tivemos esquemas de 14, 15, 16, entendeu? É muito ruim. 2 vezes ao dia. No início, a escolha do esquema não pode ser apenas técnica, tem que levar em conta também profissão do paciente, tá? Disponibilidade de tomar medicação. Então, medicamentos de dose única são os mais fáceis de adesão, porque ele escolhe o horário mais confortável para ele tomar. Às vezes, o medicamento em 2 vezes ao dia cria o problema da segunda dose não ser tomada. Então, ele falha muito rápido. O diagnóstico precoce é extremamente importante porque quando a gente começa o tratamento precocemente, ele não desenvolve infecção oportunista. No nosso sangue existem células que são chamadas de linfócitos. E esses linfócitos são muito importantes para combater as doenças. A gente pode comparar o linfócito como se fossem soldados. Então, dentro do nosso sangue, existem a cada 20 gotas cerca de 1.500 a 2.000 soldados chamados linfócitos. Então, eles que combatem a doença são soldados. O que o HIV faz? Ele destrói esse soldado. Então, quanto menor o número desse soldado, mais doenças esse paciente vai ter e mais graves são essas doenças.
E aqui a gente já tem, eu tenho um paciente hoje internado que o aparelho não consegue detectar um soldado, não consegue detectar um linfócito. É um paciente que está muito grave, possivelmente ele vai morrer. Por quê? Porque ele abandonou o tratamento. Então, se você descobre precocemente, começa a tratar de forma precoce, esse paciente não tem um número de soldados diminuído. Então ele nunca fica doente. Pode ter qualquer coisa que qualquer um normal tem. Um resfriado, uma sinusite, uma faringite, mas não vai ter uma meningite por criptococcus, não vai ter neurotoxoplasmose, não vai ter linfoma, quer dizer, não vai ter as doenças graves relacionadas à AIDS que mata. Então o diagnóstico precoce é fundamental. Eu fiquei num hospital, né, quando comecei a ter o problema da tuberculose, até em macas, né, largado, tomando soro e ninguém falava, até a hora que me trouxeram aqui para o hospital e descobriu, entendeu, o HIV. E assim mesmo ainda foi fazendo vários testes para ter certeza do que era. Uma vez que o exame deu positivo para o HIV, a primeira coisa que a gente tem que fazer é examinar o doente clinicamente. Então, o doente ele tem alguma manifestação relacionada ao HIV? Então, por exemplo, perda de peso, febre, diarreia, feridas na pele, pneumonia de repetição, vaginite de repetição, são manifestações leves relacionadas ao HIV. Então, você vai ver se tem ou não algum tipo de manifestação, que é o mais importante de tudo, é o que a pessoa sente. Bom, uma vez que não tenha nada, você vai pedir os exames, que é a contagem de linfócitos T, CD4, CD8, que é para quantificar os soldados que protegem a gente no sangue, e a carga viral do HIV. Além disso, nós vamos ter que fazer o rastreamento de outras doenças sexualmente transmissíveis. E aí, em particular, vem a hepatite B, a hepatite C e a sífilis, que são muito importantes. Outros exames podem ser feitos também, como o rastreamento de clamídia e gonorreia na urina. A mulher tem que fazer o preventivo, mamografia e os exames de rotina, como hemograma, lipidograma, função renal, função hepática. Então a gente pede todos esses exames para traçar um painel do paciente do que está acontecendo com ele. Mas a determinação hoje do governo brasileiro é tratar todos os pacientes quando descobre o HIV. Por que isso é importante? Porque quando você trata, você diminui a quantidade de vírus no sangue, diminui a quantidade do vírus no sêmen, diminui a quantidade de vírus na vagina. Então, a transmissão do HIV diminui em 94%, quando você, 94% e 96%, quando você trata o indivíduo. Então, tratar todo mundo é uma questão de saúde pública, porque aí você vai diminuir a dispersão do vírus na sociedade. Esse foi o grande feito do governo brasileiro nos últimos 30 anos, que foi bancar o tratamento gratuito para a população. Porque hoje nós temos perto de 800 mil pacientes notificados. Se não houvesse o tratamento, talvez nós tivéssemos aí em torno de 5, 6 milhões de pessoas. Um menino, ele tinha esse problema, que ele estava acontecendo comigo, e ele foi curado. Ele veio fazer os exames tudo de novo, não postou mais nada nos exames. O abandono de tratamento tem várias causas. Uma das causas está relacionada ao alcoolismo, uso de drogas, rejeição da família, conflitos de natureza sexual, não admite a sexualidade dele, e ao desenvolvimento de doença neuropsiquiátrica por causa do medicamento. Então, esses fatores são os principais, entre outros, que fazem o indivíduo abandonar o tratamento. Às vezes são pessoas que têm um mínimo de tolerância à adversidade da vida. Então, brigou com a namorada, brigou com a esposa, qualquer tipo de problema, foi demitido, então entra num processo, num ciclo de depressão e abandona o tratamento. Então, quando ele abandona o tratamento, o vírus volta a se multiplicar, volta a destruir os linfócitos, que são aqueles soldados do sangue, e esses doentes vão aparecer com doença grave.
Outra forma também muito triste que a gente tem notado aqui é quando pastores da igreja falam para os doentes que Jesus curou. Ao invés dele falar que Jesus colocou o médico e o tratamento na vida dele para que ele tenha uma qualidade de vida e se mantenha vivo, não. O pastor manda ele parar de tomar o remédio, diz que ele não precisa mais tomar remédio porque ele está curado por Jesus. E aí esses pacientes chegam aqui num estado lastimável, grave e morrem. Morrem e morrem mesmo. A AIDS é uma doença que, se você não cuidar, não tratar de forma adequada, vai resultar em morte. Eu tive tratamentos espirituais e a energia, né, aquilo que a gente acredita, a força dos orixás me ajudou muito a encarar, né? E até na recuperação, porque eu tive problemas de pulmão, tuberculose, essas coisas todas. Eu creio que, assim, a gente não pode duvidar de Deus, que Deus pode fazer todas as coisas. O médico não pode fazer, Deus faz. Entendeu? E eu creio que eu vou fazer meu tratamento, continuar fazendo meu tratamento, eu creio que Deus vai me curar. E quando eu digo a ele que ele tem HIV, a maioria tem uma corrida religiosa. E muitos até mudam de religião por conta de religiões mais promissoras, né, que contam mais paraísos. E, na verdade, o que acontece é que, como a doença vai evoluir, ele vem periodicamente refazer os exames e saber a que nível estão as defesas dele e a multiplicação viral, tem um momento que eu vou dizer a ele, olha, chegou a hora. Essa hora é a pior de todas. É mais fácil dizer, você tem HIV, do que eu dizer para você, você vai tomar remédio. Eu estou dizendo para ele, numa só, que seu Deus falhou e sinto muito. Às vezes há embaraços na vida, eu fico sem o medicamento, como estou há 4 meses sem o medicamento, devido à situação financeira, várias coisas assim, embaraços da vida mesmo. Mas eu não tinha como vir aqui. Eu estava morando num local muito distante, né? E às vezes não tinha nem mesmo o dinheiro da passagem de vir aqui. É a dificuldade de tomar a medicação, por falta, às vezes, de local adequado. Não pode tomar. Trabalha, a única refeição decente que ele faz é o refeitório da empresa. E todos perguntam, por que você está tomando esses comprimidos? É um ser humano invasivo, né? Tem muito a ver não é nem com a classe social do indivíduo, é pelo seu próprio comportamento perante a sociedade e a ele mesmo, né? Ele abandona porque está deprimido, ele abandona porque perdeu os comprimidos, ele abandona porque ele esqueceu como toma, ele abandona porque bebe, ele abandona porque acha que já está bom, ele abandona porque ele acha que aquele remédio é forte, ele abandona porque acha que aquele remédio é fraco. Quer dizer, inúmeras causas de abandono. Ele sabe que não pode abandonar. É muito mais do comportamento do que da coincidência. Eu abandonei, achei que podia. Não, ele sabe que não podia. Tentar sempre ratificar isso, reforçar a necessidade da adesão ou aderência ao tratamento, que pode gerar uma vida normal desse indivíduo, sem sequelas, sem nada, viver, ter filhos, até ver o neto se criar, ver o neto virar isso e aquilo, ou ficar totalmente inválido, né? Ficar numa cadeira de rodas, ficar cego por um deslize de alguns meses sem tomar a medicação ou tomando errado. A outra dificuldade que atrapalha a adesão é o cansaço, que a gente vê em qualquer doença crônica. É o hipertenso que larga a medicação porque está se sentindo bem. Aí é atropelado por um acidente vascular. É o diabético que se cansa de fazer dosagens de glicemia e aplicar insulina. Tem uma hora que ele enlouquece e diz, não aguento mais isso, viver assim não precisa. Entende? E a mesma coisa é o pessoal que precisa tomar os antirretrovirais. Tem os churrascos, os aniversários da família. Então ele quer tomar alguma coisa, ele acabou de ir no banheiro no meio da festa e conseguiu tomar um remédio. Aí vem alguém com uma taça de champanhe. Realmente a hora está inadequada. Espera um pouquinho, daqui a pouco ele toma uma tacinha de champanhe. Não está proibido, dieta zero, né? Não é lei seca. Mas ele não pode beber normalmente. Não pode tomar 10 latinhas de cerveja, não é assim que funciona. E toma muito menos o álcool junto com a medicação, que pode dar uma interação e ele até passa mal. Ele pode não morrer, mas pode ficar com sequelas graves. Por exemplo? Ele abandonou o tratamento 1 ano, adquiriu uma infecção na retina chamada citomegalovirose e ficou cego. Imagina.
Aí resolveu tratar, melhorou a AIDS, mas ficou cego. A cegueira não vai voltar atrás. Os que tomam medicamento e conseguem passar pelo período de efeitos colaterais, nem sempre é de mal-estar, vômito, dor de cabeça. Às vezes são metabólicos, como desenvolvimento de diabetes, excessos de gorduras no sangue, colesterol, triglicerídeo e muitas vezes o temido por todos, que é a lipodistrofia, que é a redistribuição de gordura para fora do lugar. Sai das coxas, do bumbum e vai para o abdômen. E os braços ficam mais finos e as pernas também. Porque não é só fazer musculação e colocar preenchimento. O preenchimento ele é absorvido, daqui a pouco vamos preencher de novo. E será que todo mundo tem academia com personal trainer para fazer aumento das coxas e dos braços? Não é tão simples assim. Eu sou de uma época que a AIDS era uma doença que matava. E o tratamento foi sendo descoberto aos poucos. Agora existe um tratamento de longevidade, mas não existe a cura ainda. Então, eu acho que muito medo. Acho que eu faço até mais do que eu fazia antes. Eu aprendi a amar mais minha vida, dar mais valor à minha vida, sabe? Mesmo com o medicamento. Eu acho que parece que o próprio medicamento me rejuvenesce, me faz lutar mais, entendeu? Me faz lutar mais. E até eu ando muito de bicicleta, né? Eu faço caminhadas de bicicleta assim que antes eu não fazia. A gente tem paciente que, a primeira vez que eu ouvi, eu tive um treco, literalmente. Quando o paciente olhou para mim e disse: doutora, a melhor coisa que já me aconteceu na vida foi ter HIV. Foi essa cara que eu fiz de espanto. E fiz ele explicar. E, resumidamente, ele disse que ele era população de rua, ele nunca teve documento, nunca teve nada. E no momento que ele teve HIV, ele descobriu que a medicina existe, que ele virou cidadão, porque para ter remédios tem que ter identidade, CPF, comprovante de residência, ele conseguiu até a residência, que ser acolhido num abrigo. E a partir disso ele descobriu que ele era uma pessoa e hoje em dia ele trabalhava na construção civil, ele tinha um empreguinho, já tinha até um negocinho lá que ele estava arrumando para morar, por conta dele, não ficando mais no abrigo. Esse paciente, eu pensei que ia ser minha única história. E aí parece, né, a lei da série. Você começa a ver um atrás do outro. Mais de um me disse a mesma coisa. Largou as drogas, caramba, essa doença me fez um choque de realidade. Entraram na faculdade, terminaram seus estudos. Hoje em dia são profissionais, são advogados, até tem médico nisso e tudo. Então, a doença não é tão dramática, também não é uma coisa simples. Apenas a abordagem da sociedade e às vezes até de outros colegas que não estão muito próximos disso é um pouco diferente da nossa realidade. A primeira criança que nós atendemos, eu ganhei a casa, reformei, mobiliei e nada de aparecer crianças. Aí a gente começou, eu e a gerente, que até hoje é a mesma, Cristina Moreira da Costa, nós começamos a telefonar para todos os abrigos pedindo se tinha uma criança HIV positiva. E lá em Santa Cruz, no abrigo da antiga FEBEM, tinha uma criança. E ele tinha 3 meses de nascido e nós fomos lá buscar, uma coisa assim bem doméstica. Fomos lá, pusemos no carro, trouxemos e ele é meu afilhado, ele não tem pai, não tem mãe. Hoje ele vai fazer 22 anos e é um menino muito saudável, se é que é possível alguém com HIV ser saudável, mas ele tem carga viral indetectável, é um menino que trabalha, ele agora está morando sozinho e está se dando muito bem no emprego, e é um menino, apesar de tudo, muito feliz. O cotidiano da casa e das crianças é o mesmo de uma família, como se eu tivesse 17 filhos, ou 20, ou tantos fossem. Eles fazem o mesmo que uma criança de classe média faz. Frequentam escolas do bairro, fazem tratamento psicológico, eles fazem fonoaudiologia, fim de semana tem programas culturais. Esse fim de semana que passou por acaso, eles foram ao Centro Cultural Banco do Brasil para ver a exposição de Picasso, tudo que uma criança de classe média faz. A alimentação saudável, temos babás, enfermagem para poder ministrar os remédios, enfim, é uma casa muito normal,
Para quem não acreditar, que quiser vir conhecer, as quintas-feiras é dia de visita, pode vir conhecer. Tenho eu aqui, que não sou mãe delas, mas ajo como se fosse, e eu considero que eu sou a tábua de salvação aqui deles, como eles também são a minha, porque eu não sou nenhuma Madre Teresa de Calcutá. Eu abri essa casa porque a vida me castigou muito e eu achei que eu não podia botar minha cabeça no travesseiro e dormir a noite toda sem estar fazendo pelo menos alguma coisa para quem não teve, como nós, dinheiro para sustentar uma doença tão cara. E então eu acho que além deles serem dependentes de mim, eu também sou dependente deles. Que aí eu fiz a minha vida depois que meu filho morreu, há 25 anos. 50% da minha vida está aqui na Sociedade Viva Cazuza. A gestante é obrigatório fazer o teste do HIV no pré-natal. Então elas fazem. Mas é feito no início e tem que fazer também no final da gestação. Porque às vezes elas se contaminam durante a gravidez. E o que acontece? Uma vez que esse exame deu positivo, a mãe ela tem que tomar o coquetel. Então ela toma os medicamentos durante a gestação, ela depois vai sofrer uma cesariana, ela vai sofrer o parto transvaginal, pode acontecer se a carga viral estiver baixa e houver condições para que haja o parto transvaginal normal. Essa mãe não vai poder amamentar. É proibido a amamentação, a mãe, senão passa pelo leite o vírus. E essa mãe vai ter que dar um xaropinho de AZT e Bactrim para essa criança, até 6 semanas de vida. Então, você tomando essas medidas, o Brasil teve um impacto violentíssimo na redução da transmissão da AIDS pediátrica. A AIDS pediátrica ela é muito grave, porque a criança tem um órgão chamado timo, onde esses linfócitos estão se formando. E é um órgão muito ativo. Então o HIV destrói o timo. Destruindo o timo, essa criança não tem imunidade. Então ela bebê já fica doente e morre. Diferente do adulto, que pode levar até 20 anos para manifestar a doença, o bebezinho não. O bebê já começa a ficar doente. Com 6 meses de vida ele já tem pneumonia, diarreia, infecção de pele. Então é muito triste um quadro de AIDS no bebê. E ele já tem que tomar antirretroviral desde bebê. Então o trabalho que o país fez, isso aí é louvável, fez com que no ano passado nascesse apenas 500 crianças com HIV num universo de 200 milhões de pessoas. E num universo onde se acredita que a gente tenha cerca de 800 a 900 mil pacientes com HIV. Então isso é um sucesso muito grande do governo brasileiro, do programa de AIDS. Houve essa redução significativa da AIDS pediátrica. Agora, por que às vezes nascem essas crianças? Porque a mãe não fez o pré-natal. A mãe não acompanhou, não procurou o médico e não fez o tratamento adequado. Nós temos aqui, além do projeto das crianças que moram aqui, um projeto para adesão ao tratamento para adultos. Esses adultos, o que acontecia é que o Brasil é dos poucos países mundialmente a distribuir medicamentos para a AIDS gratuitamente. E o que estava acontecendo, que esse nosso projeto já tem uns 15 anos, o que estava acontecendo é que as pessoas iam nos postos, recebiam os remédios, mas a maioria não sabia ler nem escrever e jogavam fora os remédios e voltavam a se internar, e um paciente internado com AIDS custa muito mais do que um paciente com outra doença qualquer. Todo mundo já deve saber disso. Então a gente propôs isso ao governo do município, que nós, no começo a gente fazia isso às nossas próprias custas. A gente chamava os pacientes HIV, todos adultos, e a gente, uma vez por semana, a gente hoje em dia atende a 200 pacientes mês. E então a gente ensina a tomar os remédios, colorindo as cartelas, dá um apoio psicológico a eles, tudo que eles precisam a gente procura ajudar, inclusive quando falta remédio a gente arranja, e no final a gente dá como prêmio uma cesta básica. E eles só podem receber essa cesta básica, isso é a grande atração, é o prêmio, a cesta básica, quando eles provam que eles estão se tratando. Então, atualmente, a gente tem 50% dos pacientes são do PAN lá da cidade, e eles é que nos mandam, e então eles têm que provar, eles têm que trazer quando será a próxima consulta marcada, os remédios que estão tomando, se tem alguma dúvida dos remédios a gente explica. Então eu acho que isso eles voltaram a diminuir as internações. Então eu acho que foi uma iniciativa muito boa aqui da Sociedade Viva Cazuza, espero que continue por muito tempo. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para, não para.